está ouvindo o podcast The Universe, aquele que te promete uma viagem sensacional através das curiosidades do nosso cosmo. Presente em muitas teorias da ficção científica, o buraco negro não apenas faz parte de importantes filmes, como também de pesquisas de diversos cientistas. De modo geral, o tema buraco negro é muito discutido na atualidade. Isso se dá ao fato de que pesquisadores estão cada vez mais fazendo novas descobertas sobre esse fenômeno. Apesar de ser um tema decorrente, os estudos sobre os buracos negros começaram há muito tempo atrás. Vindo da teoria geral da relatividade, ele foi previsto em 1916 por Karl Schwarzschild. Ao conseguir chegar na resolução exata da equação de Einstein, porém, apenas em 2019 foi possível a primeira observação dele através do experimento de colaboração internacional conhecido como Event Horizon Telescope. Buracos negros são uma região do espaço com um campo gravitacional tão intenso que nem mesmo a luz consegue escapar de dentro dele. Explicando melhor, existem dois tipos de buracos negros, os estelares e os supermassivos. O buraco negro estelar é o produto final da morte de uma estrela massiva, com pelo menos 15 vezes mais massa do que o Sol. Essas estrelas vivem menos que o Sol e, quando explodem, são chamadas de supernova. No final da explosão, o que sobra pode virar um buraco negro ou pulsar, que é uma estrela de nêutrons rodando rapidamente. As mais massivas viram buracos negros. Já os buracos negros supermassivos no interior das galáxias são bem diferentes dos estelares. Não sabemos ao certo como eles nascem nem quanto tempo demora para ativá-los, mas sabemos que eles emitem raio-x. Isso significa que eles estão ativamente ingerindo matéria. Estima-se que haja cerca de 100 milhões de buracos negros estelares somente na nossa galáxia, a Via Láctea. Além disso, existe um buraco negro supermassivo no seu centro. Como o universo visível tem cerca de 200 bilhões de galáxias, podemos dizer que há aproximadamente 200 bilhões de buracos negros supermassivos, mais 20 quintilhões de buracos negros estelares. O buraco mais próximo da Terra foi descoberto em 2020 e ele fica a 1.120 anos-luz de distância da Terra, chamado HR6819 ou HV-TEL, porque fica na constelação do telescópio. E o mais recente observado foi em janeiro de 2021. Uma equipe internacional de cientistas dos Estados Unidos, Europa e China anunciaram a descoberta do quasar J03131806, o mais distante já observado. Quasares são buracos negros supermassivos com um disco de matéria ao seu redor que brilha intensamente. O primeiro cientista a utilizar o termo buraco negro foi o americano John Wheeler, em 1967. Em seus estudos, ele já falava sobre o colapso das estrelas e sobre os objetos resultantes desses fenômenos. Todas essas descobertas estavam de acordo com a teoria da relatividade geral criada por Albert Einstein. Uma das mais famosas teorias proposta pelo cientista diz que os corpos massivos muito grandes produzem uma deformação no espaço-tempo. Por isso, os buracos negros são representados muitas vezes como um fenômeno que possibilitará a viagem no tempo. Os buracos negros são o fenômeno mais enigmático do universo. Isso porque nada que entre nele é capaz de sair, nem mesmo a luz. Com isso, podemos fazer as perguntas. Os buracos negros são o fenômeno mais enigmático do universo. Isso porque nada que entre nele é capaz de sair, nem mesmo a luz. Com isso, podemos fazer as perguntas. É possível que um dia sejamos engolidos por um buraco negro? De forma geral, é sim possível que um buraco negro engula uma galáxia, mas isso aconteceria de forma muito lenta. O buraco negro só engole coisas que estejam mais próximas do que o chamado raio de maré, nome dado à distância limite para um corpo se aproximar dele sem ser destruído. E mesmo que fique cada vez maior ao engolir mais e mais estrelas, ainda assim seria muito devagar um possível processo de cobrir nossa galáxia. E se eu fosse engolido por um buraco negro?
Depende do tipo de buraco negro. Se você chegar perto de um estrelar, vai virar espaguete pela intensa força de maré ao se aproximar dele. Mas se for um supermassivo, como mostrado no filme Interestelar, você vai chegar no horizonte de eventos sem acontecer nada, mas possivelmente vai ser esmagado quando chegar próximo ao centro. Quando algo se aproximar do centro do buraco negro, a primeira coisa que acontece é um esquentamento do disco que fica ao redor dele. Depois disso é o que sobra destruído. Esse adiciona a massa do buraco negro, mas a preocupação pode ficar de lado, pois a chance mínima de você acabar caindo em um buraco negro é pequena diante da possibilidade deles afetarem diretamente a Terra de forma negativa, porque ao formar um buraco negro estelar, em geral é emitido um feixe colimado de raios gama com grande poder de destruição e qualquer planeta do caminho pode ser afetado. Acredita-se que isso pode ter acontecido com a Terra há 440 milhões de anos, quando há registros geológicos de uma extinção em massa. Os raios gamas podem destruir a camada de ozônio da Terra, o que deixaria a radiação ultravioleta chegar à nossa superfície e prejudicar a vida no planeta. É muito incrível saber sobre as diversas teorias que temos diante dos efeitos dos buracos negros e como eles ainda intrigam todos nós. Esperamos que eles só causem grandes catástrofes no cenário fictício, não é? Muito obrigado por ouvir mais um episódio de The Universe. Não se esqueça de seguir todas as nossas redes sociais, nosso canal no YouTube. Uma ótima semana a todos, até mais.